Boa noite! Salve, salve! Bora para mais um Em Evidência. Meu amigo Olá, Davis, tudo tudo bem? bem? E Tudo aí, tá me jóia com ouvindo? você? Estou escutando Tudo, bem, estou escutando bem. tudo certo. Vou tentar subir um pouco aqui, vamos ver se fica melhor. Show de bola. É, Vamos ver se fica beleza. assim. Não, ficou Tudo bom bem? demais. Bom demais e contigo? Tudo ótimo. Então tá bom. Ansioso para conversar Que isso, contigo? cara? Bate-papo. Bate-papo, como sempre, muito tranquilo. Você vai ver que uma hora passa rápido. É Ah, com diferente certeza. de final de jogo do Grêmio. Sabe aqueles Ah, 44 do segundo tempo que o juiz dá 3 de desconto e você fala, nossa, esse troço não acaba. Pois é, aqui vai voar. é isso aí. Então vamos lá, gente. Então tá. Boa noite. Na verdade, eu vou começar de novo, porque isso aqui, Davis, vai para o podcast. Então, eu vou falar. Turma, mais um em evidência comigo, doutor José Neto. Eu sou clínico geral e nefrologista aqui de Belo Horizonte, sou mineiro e trabalho com medicina baseada em evidência, que hoje a gente extrapola para a saúde baseada em evidência. Mexo com isso há bastante tempo e acredito que isso é um alicerce para fazer uma boa prática clínica, seja você médico, fisioterapeuta, nutricionista, o que quer que seja. Uma Evidência é um programa que eu consegui bolar para estar entrevistando pessoas que eu respeito e que nas suas áreas de atuação usam dos princípios, dos conceitos da saúde baseada em evidência para desenvolver sua prática clínica. O Davis Alves eu já conheço tem uns bons 5 anos, Davis? Pelo menos 5, 6 anos, né? Que a gente É, se conhece. desde Acho que 2014. tem um tempo que a gente se conhece. 14 ou 15 por aí. Né? Davis, ele é aluno da primeira turma do curso, foi um cara que, como bom amigo, fez parte aí do grupo, já fez o curso todo, renovou por mais um ano, vendo dentro do curso possibilidade de networking, de estar trocando ideias, e eu vou deixar ele se apresentar, eu já conheço um pouco da história dele, mas eu queria, Davis, primeiro te agradecer pela presença. A gente sabe que meio de semana, hora de estar com a família, você está aqui trocando experiência com a gente. Então, obrigado. E já emendando a primeira pergunta, eu queria que você pontuasse para a gente um pouco da sua formação, um pouco do seu background, de onde você veio e onde você está hoje. Bom, eu sou cirurgião plástico aqui no Sul. Eu me formei na Universidade Católica de Pelotas em 99, então já passou aí um tempinho. Acabei fazendo a especialização depois dentro da cirurgia plástica, né? Então a gente faz aquela formação primeiro com cirurgia geral, depois plástica. E terminei a formação me tornando especialista em cirurgia plástica em 2003 para 2004. A partir de 2004 comecei a exercer a profissão. E aí atingi o último grau, digamos, dentro da especialidade, como membro titular, em 2006. Logo em seguida, acabei entrando novamente como contratado, preceptor da residência de cirurgia plástica, onde eu me formei, que foi no Hospital Cristo Redentor. Sempre pautei, na verdade, pelo bem-estar do meu paciente, né, desde sempre, mas acreditei que estava sendo o melhor possível, sendo, na verdade, de certa forma, não enganado, mas assim, não entendendo muito bem o que passar para minha paciente para manter os resultados pós-operatório. Então eu entrei nesse mundo, assim, digamos, de estilo de vida mais saudável, low carb, e isso que me trouxe, na verdade, para a saúde baseada em evidência. Como todo mundo, conhecendo o blog do Souto, né? Na verdade, eu acabei conhecendo antes o livro do Gary Taubes, através da minha anestesista, que eu explicava para todos os meus pacientes, né? Olha, agora que tu está com o resultado alcançado ali do teu contorno corporal, acho interessante tu seguir uma dieta, fazer uma atividade física para manter esse resultado. Eu sempre informava isso para minhas pacientes. Só que ela voltava depois de um certo tempo
mais ou menos por volta de 6 meses, às vezes um ano, com perda do resultado, querendo um retoque, né? Olha, doutor, eu acho que aqui não foi muito bem limpado. E eu dizia, olha, na verdade, eu acho que sim. E como a gente sempre tira muitas fotos, pré, pós-operatório, durante o pós-operatório, em várias etapas, eu acabava mostrando para o paciente, olha, na verdade, eu acho que a gente conseguiu o resultado, mas alguma coisa acabou não acontecendo para manter esse resultado, né? Tu chegou a fazer uma dieta, seguiu uma atividade física? Ela, sim, doutor, olha só, eu sigo regularmente a minha dieta aqui prescrita pela nutricionista e faço atividade física praticamente todos os dias, folgo só no domingo. Eu digo, olha, tem alguma coisa errada aí, né? E nisso eu acabei sendo apresentado o livro Gary Taubes e automaticamente, enquanto eu estava lendo o livro, eu acabei botando no Google e caí no site do Souto. Isso em meados de 2014. E eu acabei chocado, como todo mundo, e a primeira experiência foi em mim, né? Então eu acabei mudando ali meu estilo, digamos assim, de alimentação. Eu nunca fui muito regrado, assim, mas eu tinha uma facilidade em perder peso. Então eu engordava fácil, mas também perdia. Só que isso começou a cada vez ficar pior, mais difícil, né? E aí, quando eu iniciei realmente essa mudança, uma alimentação com mais baixo carboidrato, no final de quase um ano eu perdi 22 quilos. Então eu estava com 112, fui para 88, sem fazer atividade física nenhuma. Depois acabei sim fazendo atividade física. Hoje eu peso por volta de 94, 95 quilos. Então aumentei um pouco a massa muscular também, enfim. E aí comecei a introduzir isso para minhas pacientes, né? Conheci pessoalmente o Souto, conheci o Neto, conheci toda essa turma aí que realmente mudou a minha forma de encarar a medicina, né? Eu posso dizer isso porque lá na faculdade a gente aprendeu, digamos assim, epidemiologia, né? Mas de uma forma completamente distinta e diferente que eu aprendi no curso contigo, né? Então eu tinha aquela noção ali de sensibilidade, especificidade, enfim, mas eu não tinha a mínima ideia do que seria um risco relativo, risco absoluto, o que seria essa grande diferença em estudos, né? O que um estudo observacional pode, de certa forma, nos trazer de benefício, o que ele não pode, né? Então a gente aprende com isso a ler, de certa forma, até artigos dentro da minha área, né, da minha especialidade, que eu vejo, isso aqui não tem muita importância, né? E a nossa literatura da cirurgia plástica, infelizmente, é muito relato de caso, né? Então a gente tem muito relato de caso, que é um gerador de hipótese, enfim, mas sim tem estudos bons, né? E aí a gente tem que ver e dar valor para esses estudos e com isso pautar a nossa clínica, né? Dentro desses estudos, assim, o que eu destaco foi uma meta-análise que logo quando eu comecei a me interessar mais por isso, ainda sem fazer o teu curso, eu comecei a ler e entender um pouquinho o que era NNT, né? Então, foi um estudo pautado trombose venosa, profilaxia e cirurgia plástica, né? Uma meta-análise de vários, então, ensaios clínicos e várias coortes, enfim, mas com isso conseguiu pautar e mudar a minha conduta como médico, né? Você comentou um negócio que eu vejo assim até se repetindo. Ah, não, esse negócio de medicina, saúde baseada em evidência, isso é muito legal, mas é coisa de clínico. E você, nessa introdução, você já colocou algumas coisas que eu acredito piamente e eu acho que você vai concordar comigo. Primeiro, cirurgião precisa de entender de hábito de vida, independente se ele é plástico, geral, prócto, uro. Na verdade, médico precisa entender de hábito de vida e eu falo até mais. Profissionais que se metem a mexer com saúde, seja ele fisioterapeuta, nutricionista, eles precisam entender de hábitos de vida. Então já seria uma razão para ele estar entendendo um pouquinho de saúde baseada em evidência. A segunda coisa, você acabou de dar um exemplo.
no caso da trombose venosa, que é uma complicação clínica, mas que acontece com uma frequência elevada em pacientes cirúrgicos. Então, como saber como realmente está lidando com isso na sua prática? Mas a minha pergunta é, para técnica cirúrgica, como é que a saúde baseada em evidência entrou na sua vida, já que, assim como na minha especialidade principal, que é a nefrologia, a gente não tem tantos ensaios clínicos assim quanto eu gostaria, mas eu falo que eu pauto a nefrologia baseada em evidências. Como é que você vê isso na cirurgia plástica, que é a sua especialidade? Dentro da técnica cirúrgica, eu ainda não consigo enxergar assim, um ganho muito grande, né? É muito pautado em experiência pessoal, né? A gente vê que, se eu pegar como exemplo, só mamoplastia redutora tem mais de 200 técnicas cirúrgicas descritas, né? Então, cada serviço acaba, de certa forma, ensinando dentro daquilo que aprendeu. É mais difícil conseguir introduzir novas técnicas num serviço, né? Como o nosso serviço acaba tendo vários professores de várias áreas, digamos assim, de várias formações, né? Então, existe colegas que se formaram via Pitangui, existe colegas que se formaram com uma importância espanhola, tipo Javier de Benito, enfim. Com isso, a gente conseguiu, de certa forma, misturar um pouco isso, né? E isso foi interessante como ganho em resultados, né? Mas isso, pensando, de certa forma, como produção até de um trabalho científico, o meu serviço acaba ficando um pouco a desejar no sentido que ele é muito assistencial, né? Pensando assim num serviço federal, né? Não na minha clínica privada, né? Na clínica privada, a gente poderia até, sim, fazer isso, como não é o foco acabar voltando a fazer um mestrado, doutorado, a gente acaba pecando por esse sentido, né? Mas você vê, por exemplo, assim, até quebrando, desmistificando um pouco a plástica, né? Normalmente, principalmente para o leigo e, na realidade, para o não médico, vamos dizer assim. Quando se fala em cirurgia plástica, se pensa muito em estética. Mas a gente tem Com cirurgia certeza. plástica que é reconstrutora, você tem o Não, plástico que está com cuidando ali certeza. A de gente tem ferida. dentro das áreas, a gente tem a queimadura, né? Que é na verdade, é uma área completamente assim diferente, né? Importante, que a gente lida diretamente com vidas, né? Com a parte de reparador e também, sim, com estética, né? Mas nesse caso aí, a gente acaba lidando diretamente com várias questões clínicas, né? E aí, E eu sim, falo que mesmo, Davis, acaba... assim, eu acho que assim, eu estou vendo, a Kênia está comentando aqui que em cirurgia, normalmente, para técnica cirúrgica, não tem, mas não necessariamente para técnica. Você poderia muito bem, e eu sei que isso é um vazio dentro da evidência, mas por que não pegar duas técnicas e fazer, por exemplo, algum tipo de randomizado que fizesse um randomizado em cluster, né? Então vamos fazer um randomizado onde Sim. você tem mais de um centro randomizado, você não randomiza pacientes, mas randomiza centros, e ver, poxa, qual que é o resultado do centro onde o Davis trabalha? Obviamente, não poderia ser isso que você está falando, né? De cada um faz do seu jeito. Não. Naquele local, Mas faça de uma maneira. eu me lembro eu, eu me lembro na minha formação que a gente acabou participando de um ensaio clínico, né, voltado a queimaduras, daí, utilizando dois tipos, digamos assim, de terapia, né? Um com curativos fechados, outro curativo aberto, para ver qual que tinha maior incidência de infecção, enfim, né? O outro foi com uso de heparina tópica, né, para melhora da cicatrização, diminuir queloides, enfim, acelerar o processo cicatricial. Mas sim, pode ser feito também na parte tanto de estética, né, com duas técnicas cirúrgicas, seja para abdômen, seja para mama, enfim.
Basta ter o foco, o incentivo científico, né? Que eu acho muito importante. E acho que ainda tem mais uma coisa, né, Davis? Porque a saúde baseada em evidência preza que, por mais que você não tenha evidência, você trabalha com a melhor evidência disponível. Se a melhor evidência disponível for um relato de caso, for uma série de casos, você vai trabalhar com elas, sabendo que ela tem limitações. Sim. Sabendo que, por vezes, talvez um desfecho negativo, e a gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns possíveis, ao longo da live, alguns desfechos negativos associados à cirurgia plástica, principalmente relacionada ao silicone, tão comum nos dias atuais. Talvez um relato de caso, quando mostra algo negativo, apesar de ainda ser uma associação, a gente tem que olhar com os olhos Valorizar. com um pouco mais, muito mais de valor, e não falar que aquilo é causal, mas pelo menos levantar a pelota e conversar abertamente, né? Eu acho que a coisa, quando é correta, quando ela é lisa, quando você conversa, não sai caro, né? A coisa acaba saindo cara quando você não põe na mesa todas as cartas e finge que aquilo ali não existe. A gente ainda vai falar um pouquinho a respeito disso. David, você comentou a respeito de hábitos de vida e pontuou que até então você não tinha um contato tão perene, tão prático com a saúde baseada em evidência. O que dessa conjunção de fatores, o que mais você chegou e falou assim, cara, isso é um troço muito óbvio que eu deveria estar usando na minha prática clínica e que hoje você usa, às vezes talvez até de uma forma medular, sem nem muito pensar no que está fazendo? Na parte cirúrgica, como eu te falei, muito pouco, né? Eu tenho uma experiência, sim, em relação à trombose venosa, porque no final da minha formação, ali por 2003, 2004, a gente não tinha uma preocupação tão grande quando se fazia lipoaspiração, abdominoplastia, com trombose. E a partir desses estudos, meta-análises, a gente mudou a prática clínica utilizando de rotina, né, medidas profiláticas. Então, hoje em dia eu não faço, eu acho imprudente fazer uma cirurgia de lipoaspiração, por exemplo, sem utilizar, por exemplo, medida mecânica, seja uma meia elástica, uma bomba de retorno venoso, né? E aí, conforme a classificação de risco, que a gente utiliza muito a de Caprini, existe também uma outra, um cirurgião brasileiro, mas a mais utilizada é a de Caprini, que ele pontua, então, conforme a cirurgia se estende mais do que 45 minutos, isso é uma rotina para praticamente todas as cirurgias plásticas grandes, né? Uma paciente que vai fazer um contorno corporal com lipo-abdômen, ela acaba levando 2, 3 horas. Se tem histórico de anticoncepcional, né? Então, o uso, essas pacientes normalmente acabam utilizando, né, anticoncepcional. Se história de tabagismo, se a cirurgia acaba... Então, a gente vai pontuando e, com isso, se atinge um índice de Caprini acima de 9, né, a gente, além dessas medidas mecânicas que tem que se fazer em todas, a gente usa a quimioprofilaxia, que normalmente é enoxaparina, né? Então, mostrou aí que a cada 21 pacientes tratados, tu evita, né, o efeito de trombose. Antes, né, se eu pegasse em 5 anos de profissão fazendo cirurgia plástica, eu tive 4 pacientes que tiveram trombose venosa, todas elas evoluíram bem, né? Mas precisaram, não teve embolia pulmonar, mas acabou precisando uma anticoagulação por 6 meses para resolver o problema, né? Hoje, felizmente, a gente tem um índice praticamente nulo. Pode ser subnotificado, subdiagnosticado, mas eu não tenho clínica, né, de trombose venosa nem de embolia, com o uso desse protocolo, né? E aí, provavelmente, mesmo que existir, a gente cairia num overdiagnosis, porque se não te está te dando nenhum sintomas... Aí a gente entra no outro lado, né? E se a gente começar a indicar para todas, né, não seguir um critério, por exemplo, de Caprini, então eu vou fazer em todas, né? Paciente que vai fazer uma lipo ali de
não uso anticoncepcional, vou fazer uma lipo pequena, eu vou usar. A gente sabe que daí o NNH chega próximo de 30, né? 40. Então, assim, eu vou ter um NNH, hematoma. para quem não sabe, é o número necessário para lesar, né? Porque normalmente a gente tende a superestimar o benefício e subestimar o risco. Então, por exemplo, uma anticoagulação pode sangrar, né? É isso aí. Então, isso foi uma coisa que eu mudei, né? E foi por causa disso, né? Por entender um pouquinho mais a parte de metodologia probabilística, enfim, né? Ô, Davis, eu vou entrar numa parte mais prática aqui, que é o seguinte: como é que estudar hábitos de vida mudou a sua prática clínica? Porque você deve receber muita gente, essa busca pela beleza, essa busca por uma imagem corporal, talvez até algo não necessariamente relacionado à saúde. Então, muita gente deve te procurar achando que... Eu gosto muito de usar o termo da pílula mágica. Existe a pílula mágica chamada cirurgia plástica. Como é que você lida com isso? Eu falo até do ponto de vista daquela pessoa que às vezes, poxa, você precisa, você precisa fazer algumas coisas, porque a gente sabe que nem todo mundo pensa igual você pensa, eu já te conheço há algum tempo para te dizer isso. Eu entendo que antes de pensar em fazer uma cirurgia plástica, eu preciso entregar saúde, né? Antes de tudo, eu sou médico. Então, muitas pacientes acabam vindo, procurando, e só de bater o olho, eu nem preciso nenhum exame, a gente vê que está com uma baita gordura visceral, ela tem uma síndrome metabólica, né? E aí não é o momento de operar, eu vou primeiro tentar resolver esse problema dela. Então, é uma troca, eu digo para o paciente, olha, eu quero te operar, eu quero te melhorar, eu quero que tu tenha uma melhora do teu contorno corporal e consequentemente da autoestima, enfim, mas eu também preciso da tua parte. Eu não dou dieta, né? Não sou nutricionista e eu não trato pacientes para emagrecer. Mas eu encaminho, como eu estou no Sul, eu acabo encaminhando normalmente para nutricionistas, né? E eu acabo encaminhando a grande maioria para Poliana Freitas, né? Quem não conhece. Nutri das panelas. Isso mesmo. E os casos clínicos, né? Eu acabo encaminhando para o Souto, né? Então é uma grande referência minha aqui, né? A gente já teve pacientes que eu diagnostiquei, na verdade, a paciente com uma síndrome metabólica e eu acabei solicitando alguns exames pré-operatórios, explicando para a paciente, olha, eu acho que não é o melhor momento de operar, mas vamos fazer alguns examezinhos só para ter uma ideia de como tu tá em termos de saúde. E ela retornou para fazer uma cirurgia, na verdade, de redução de mamas, ela me procurou para isso, e ela tinha uma glicemia de jejum de 400. E aí eu falei, olha, na verdade, tu és diabética, eu já sabia, na verdade, só pelo teu perfil, né? Mas assim eu não vou poder te operar, eu preciso primeiro equilibrar. E expliquei os motivos, né? Que a diabetes pode aumentar a chance de infecção, enfim e tal, mas eu falei, é que tem que primeiro pensar, antes de fazer a redução mamária, na tua saúde. A diabetes vai te trazer vários problemas e tal. E acabei encaminhando para o Souto com a expectativa de voltar daqui a um ano, mais ou menos, a paciente, né, para operar. Um mês depois, o Souto me manda uma mensagem e diz, olha, lembra da paciente fulana, da glicemia de 400? Pode operar. E eu digo, como assim? Não, tá equilibrado. Agora ela é nível ninja de low carb, né? Ela está completamente compensada. Ela está completamente compensada, né? E eu digo que ela perdeu peso, perdeu e vai continuar perdendo. Que a cena, ela tem indicação. Você imagina, a mulher de fazer chega... uma cirurgia de redução. Eu estou imaginando a mulher que chega para ter uma consulta com um plástico, que fala que não vai operá-la e manda para ela compensar com um urologista. Realmente deve ser uma cena divertida de se ver. E o mais engraçado, dá certo. Hoje né? ela dá certo, porque ela acaba adorando os Soutos por ter salvado a vida dela, né? Enfim, ela entendeu que ela tinha um problema grave, né? E
Eu acabei operando ela, só que o Souto me mandou um recadinho assim, só não diz para colocar soro glicosado. Boa, boa, boa. É, é, Ô, isso aí. David, deixa eu te falar uma coisa. Um dos motivos, eu já estava querendo te trazer aqui no Evidência há algum tempo, mas uma coisa que motivou a gente fazer essa evidência hoje foi um assunto que rolou lá no grupo há diria, um mês e meio, 2 meses atrás. O nosso amigo e nefrologista maranhense, o Flávio Barros, ele levantou a respeito de uma síndrome. E aqui abre-se um parênteses que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. E eu gosto de deixar isso muito claro, porque as pessoas têm uma soberba danada de achar que a gente, né? Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que se tratava. A tal da síndrome Ásia ou azia, talvez você consiga me dizer. Eu acho que é azia, eu acho que é Ásia, aliás, azia, porque não tem acento. Mas eu até então nunca tinha ouvido falar. A conversa rolou ali no nosso grupo de Jedis e tal, muita gente se posicionando, inclusive você. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, visto ser uma situação rara. Eu queria que você primeiro posicionasse o que é, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, a gente fez uma enquete antes da live, não conhece. Todo mundo conhece alguém que deseja colocar uma prótese de silicone, mas poucas pessoas, assim como eu até pouco tempo atrás, nunca haviam ouvido falar dessa síndrome. Fala um pouquinho a respeito dela e depois a gente puxa para a prática. A Ásia, as iniciais, na verdade, em inglês, né, de uma síndrome que é uma síndrome autoimunológica, inflamatória, induzida por adjuvantes, né? Então, ela não é, na verdade, né? É uma doença imunológica, né? Digamos que apresenta, de certa forma, a necessidade de um gatilho, né? Isso pode ser causada por N situações, por vacinas, né? Por uso de produtos, materiais médicos implantados no corpo, né? Não necessariamente a prótese de silicone, né? E isso hoje tem surgido novamente essa história do silicone poder induzir a forma de uma doença imunológica, né? Então, digamos que um formato dessa doença seria porque a paciente acabou colocando um implante de silicone e, por algum fator, acabou produzindo esse problema. E aí sim, a gente remota lá da década de 60, né? Porque a gente tem que entender um pouquinho como que funciona tudo isso, né? Então, as primeiras próteses foram produzidas e colocadas lá na década de 60. Hoje a gente tem mais de 60 anos, né, de colocação de implantes, né? A gente está na quinta geração dos implantes mamários. Eles, na verdade, foram melhorando, digamos assim, em qualidade para resistir à ruptura, para resistir à rotação, para diminuir a chance de ter problemas com os implantes de contratura capsular, né? O que é isso? Quando a gente coloca um implante mamário, o organismo acaba criando um tecido cicatricial, uma cicatriz em volta para a cápsula, que normalmente tem que ser, né, sem causar desconforto, que é a grande maioria dos casos. Porém, existe algumas pacientes que, por exemplo, lá no início, apresentava uma incidência muito grande desse espessamento, né, dessa reação, digamos assim, do corpo produzindo uma cápsula muito espessa, causando uma contratura e acabava precisando fazer uma nova cirurgia para remoção desse implante e colocação em outro plano, enfim, né? Com a colocação, então, desses implantes mais modernos, se diminuiu muito a incidência disso. Então, da década de 60 até 92, todo mundo colocava implante. Em 92, os Estados Unidos, justamente
por causa dessas questões do implante produzir ou não a chance de ter um câncer ou uma doença imunológica, foi posto em moratória, né? Então, nos está proibido o uso do implante para fins estéticos, né? E ele passou anos proibidos lá, né? A gente só ouvia o uso, era liberar a reconstrução mamária. Para fins estéticos, o Brasil continuou colocando e muitos outros países. O que eu me lembro agora que foi a França e os Estados Unidos que acabou proibindo o uso, né? Em 2006, foi reintroduzido o uso a partir de um estudo, né? Patrocinado, né, por uma empresa de prótese, basicamente duas empresas grandes da época e americana, que fizeram, na verdade, uma meta-análise, né? Então, o autor mostrou, né, que a incidência era igual nas pacientes que tinham implantes de silicone e as que não tinham, em termos de câncer ou doença imunológica, né? Muitos questionam essa meta-análise, né? Dizendo que foi retirado algumas pacientes porque todos os sintomas que não fechavam o critério foram excluídos, né? Sintomas de doenças autoimunes, né? Isso, então ele se baseou só em diagnósticos já firmados, né? E voltou a o famoso viés de seleção, né? Isso mesmo. Em 2011, o FDA reconheceu essa patologia, né, como podendo ter uma associação com implantes. Em 2018, teve um grande boom, assim, porque uma nova meta-análise de um serviço de Israel acabou fazendo uma coorte acompanhando 25 mil mulheres com implantes e num outro braço 100 mil mulheres sem implantes, né? Só que a gente bate o olho na tabela 1 e já vê alguns problemas ali, que o P não foi semelhante dos dois lados, né? Então, num grupo Explica tinha mais câncer de mama. O que é isso? O que é essa tabela 1? Os dois grupos, eles... A tabela 1 é uma tabela muito importante nos estudos, né? Que a gente consegue ver os dois grupos se eles são similares, se eles têm uma amostra perfeita da população, né? Que a gente não tem como fazer um estudo com uma população inteira. Então a gente pega uma amostra e essa amostra mais similar for, ou seja, na mesma idade, das mesmas doenças, a mesma altura, até os mesmos chocolates comidos, o ideal seria que elas são mais, né? E na tabela 1 a gente bate o olho e vê várias diferenças em índice de diabetes, em câncer e tal. Então, a gente acaba de ter tanto valor assim, né, para aquele estudo. Mas sim, é uma doença que existe, né? Não se tem hoje estudos mostrando, digamos assim, como é que eu vou dizer, com garantia que uma coisa causa a outra, né? São estudos de associação. E aí sim, a gente tem alguns critérios, né, para fechar o diagnóstico dessa doença, né, da azia induzida por implantes, né? Hoje a gente bate o olho assim na PubMed ou enfim, tem vários relatos de casos, né? Então pacientes, por exemplo, que tiveram implantes e aí não fechava diagnóstico com nenhuma doença imunológica e um dos testes, digamos assim, que se nota é retirando, às vezes, o implante, ou fazendo uma explantação, né? Um explante, ou seja, retira os implantes e não é só retirar o implante, sim a cápsula que foi produzida junto, né? E vários estudos mostram digamos, uma fisiopatologia ali de uma inflamação crônica, né, subclínica, naquela região da cápsula, né? Então, por uma infecção bacteriana, não se sabe. Precisa sim ter uma predisposição genética, isso se mostra através de análises laboratoriais, né?
precisa ter o HDL, eu não vou lembrar HLA. o nome agora. HLA, enfim, mas é um codinome, vários, né? A fisiopatologia É o um DRB1 e o apesar de ter suas DBQ1. diferenças. Vou lembrar. Mas é isso. A Não, eu vou colando, tá? fisiopatologia lembra um. Bom, a fisiologia lembra um pouquinho também do outro problema que surgiu muito próximo a isso, né? Ali em 2016, que é a gente abrevia também como BIA-ALCL, né? Que é o linfoma anaplástico de células gigantes, né? De certa forma associado e teve um boom aí, né, nas mídias, enfim, dizendo que o silicone poderia estar associado a esse tipo, e aí já se fala câncer de mama, mas não é um câncer de mama, é um câncer, na verdade, de prótese. Bom, dentro da azia, né, voltando, a gente tem alguns critérios, então, essa doença está bem descrita por um autor e tem critérios maiores e menores, precisa ter 2 critérios maiores e um menor, ou um maior e alguns menores. Basicamente assim, precisa ter, de certa forma, um implante, né? Precisa, ou quando não é induzido por implante, precisa ter o outro produto. Pode ser, não necessariamente implante mamário, né? Pode ser um implante silicone testicular, pode ser um implante coclear, pode ser um implante arterial, enfim, né? Qualquer implante poderia, ou vacina, né? Existem alguns critérios e aí de sintomatologia, e aí acaba tendo um sintoma vasto assim de artrite, né? Ou dores articulares, mialgia, fraqueza muscular, né? Cansaço, a paciente não consegue descansar, dorme, mas acorda muito cansada, né? Alguns problemas locais, às vezes, como linfoadenomegalias, enfim, mas fecha muito com diagnósticos semelhantes à fibromialgia, né? Olho seco, boca seca, pensando agora não vou saber dizer o nome, Sjögren, né? Essa tu conhece mais do que eu. Lembra sim. Boca seca, eu olho lembro. seco. Isso eu lembro, né? Mas eu não trato isso, enfim. E tem relatos, né? Por exemplo, de pacientes que às vezes preferem prótese. A paciente tem tudo isso, fechando o diagnóstico, e às vezes, por exemplo, só tem às vezes, um rash cutâneo. Ela não tem tanta sintomatologia clínica de dor, não tem tanta, digamos assim, perda da saúde, né? E aí resolve tratar com o mesmo tratamento que se usa para fibromialgia, às vezes até quimioterápicos ou metotrexate, enfim, né? E consegue às vezes uma melhora, né? Então, precisa, na verdade, a literatura mostra que existe uma incidência, né? Em torno de 0,8% da população que seria semelhante a outra pessoas, por exemplo, que não têm implante. Apesar dessas cortes mostrar uma grande relação, né? Mas, como eu te falei, acaba tendo alguns problemas assim, metodológicos na análise da corte, né? Hoje a gente não tem ainda, digamos assim, a garantia. Eu não tenho uma experiência prática com o assunto, mas eu acho que é um tema que remete a algo que tem sido, por exemplo, muito discutido clinicamente. Doenças que podem se beneficiar, sim, principalmente quando você tem desfechos negativos, há relatos de casos. Então, provavelmente esses trabalhos têm sim uma subnotificação. Esse número muito provavelmente é maior do que esse 0,8 que a gente tem da literatura. A outra coisa deles, assim, que eu acho importante é uma cirurgia, seja ela qual for, quem fez uma cirurgia protética dessa antes de 2011, sabia que ele tinha riscos. E se ele não sabia, é porque ele foi mal informado pelo cirurgião.
Porque você se submeter a um procedimento cirúrgico, seja ele qual for, seja ele por qual motivo, ele tem riscos já conhecidos e potenciais desconhecidos. Então, onde que eu quero chegar? Primeiro, a gente tem que entender que isso existe. Tem um monte de relatos de pessoas, óbvio que tem umas que talvez não sejam relacionadas, a gente não tem como saber quem é de quem não é. Eu li uma série de potenciais mecanismos, e mecanismos, como a gente sabe muito bem, é só o início da conversa, e as pessoas se apaixonam por mecanismos. Não, porque você tem um rompimento da prótese, isso gera uma reação autoimune e tal, não sei o quê. Tá, pode ser isso, mas pode não ser. O fato é que aquela mulher ali, de uma certa maneira, está sofrendo. E o Raul, que é um Jedi da SBE, acabou de colocar, a gente tem que aprender a lidar com a incerteza. Onde que eu quero? Uma mulher chega para você, e detalhe, a minha esposa colocou silicone, e eu tentei de todo modo provocá-la a falar assim, você tem certeza que você quer isso? Tem esse risco, tem aquele. Olha que eu nem conhecia essa síndrome. Eu conhecia a história do linfoma, por exemplo. Como é que você trata disso junto com sua paciente? Você tem um termo de consentimento? Porque, por outro lado, eu conheço muita mulher que, do ponto de vista de bem-estar, de autoestima, virou outra depois da prótese. Então, longe de mim querer chegar e ficar jogando pedra, não põe a prótese de jeito nenhum. É um risco igual tomar um Tilenol. Eu já vi gente morrer por causa de paracetamol. Então, o risco é inerente. O Raul colocou bem. Essa incerteza é perene. Então, como é que você trata dessa decisão compartilhada na sua prática? Eu trato justamente dessa maneira que tu expôs aí. Mostrando para ela que existe em tudo na vida prós e contra, né? E a gente precisa pesar, né? Então, quando ela pode sim tomar o paracetamol e aliviar a dor de cabeça, mas da mesma forma a gente sabe que o paracetamol pode dar problema hepático, né? Um dos efeitos. Na prótese é a mesma coisa, a gente precisa pesar quanto de benefício ela vai ter colocando o implante, melhora da autoestima. A gente vê transformações de vida, né? Todos os dias a paciente muda o seu comportamento com a família, com suas amigas, enfim, né? Então, não dá para dizer que simplesmente agora não dá para mais colocar implante mamário, não tem essa confirmação. Mas sim, a gente precisa pesar outros riscos, né? Tanto locais, né? Imediatos, né? De hematoma, infecção, a gente precisa conversar da cicatriz e precisa sim explicar para a paciente que existe uma chance rara, né? Ou do linfoma ou dessa doença ásia, que existe uma predisposição, digamos assim, então a paciente, para desenvolver isso, precisa sim ter o gene específico para aquilo, né? Mais direcionando, por exemplo, para próteses texturizadas relacionadas a linfoma, a gente precisa explicar para ela o benefício de colocar uma prótese texturizada ou lisa, né? Porque se a gente colocar lisa, pensando no linfoma, chance menor de desenvolver isso. Os estudos observacionais mostram que existe uma associação muito fraca com uma prótese lisa. Só que daí a gente precisa explicar para a paciente que ela vai ter uma chance maior daqui a pouco de ter problemas no futuro e precisar uma reoperação, né? Então, se a gente utilizar uma prótese, pode ser que ela nunca tenha linfoma, ou não, a gente não sabe, né? Mas ela vai precisar daqui a pouco fazer uma cirurgia porque a prótese rodou ou porque a prótese teve uma contratura. Então, se a gente pesar, existe até um estudo de um chileno que fez um estudo, uma meta-análise, levantando esses pontos, né? Quanto de custo a mais eu teria simplesmente tirar os implantes texturizados agora da minha conduta? Voltaria a usar somente lisos, né? Quantas reoperações eu teria a mais? Quantas mortes a mais eu teria
porque vão fazer mais cirurgias para reoperar, digamos assim, para corrigir, né, esse problema. Então, quantas vidas eu teria que, de certa forma, perder para salvar um caso de linfoma? Então, tu vê que essa questão ela é grande, né? E quando eu estou de frente para pacientes, eu digo, olha, o risco do linfoma, dependendo dos estudos, é em torno de 1 para 30 mil. Então, é baixo, né? Felizmente, é uma doença que é altamente curável, né? Se a gente fizer uma remoção do implante com a cápsula, eu termino com essa doença, então tem uma chance, digamos, de sobrevida de mais de 95% quando pega logo no início, né? Se eu, obviamente, pego uma paciente que postergou por muito tempo o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico no linfoma, no caso, a paciente tem normalmente um aumento da mama, um líquido, a gente precisa pegar esse líquido e mandar para uma análise. Hoje, isso já está num guideline publicado também, agora, no final do ano passado, mostrando todos os passos. Então, se tem um líquido aumentado, a gente precisa aspirar, mandar para citometria e para citologia para ver se tem o CD30 positivo, que é um marcador para esse linfoma não Hodgkin, enfim, né? Então, isso que eu preciso deixar claro para a paciente, né? É aquela decisão compartilhada, né? Ou seja, eu preciso explicar para ela os prós e o contra, digamos assim, né? O que é isso? Mas a gente vai sim ter um ônus. E a grande acaba se beneficiando, né? Se a gente for ver, a gente, nos Estados Unidos, que a estatística é melhor, faz em torno de 550 mil por ano, né? Aqui a gente beira mais ou menos isso. Até ano passado a gente extrapolou o número de procedimentos estéticos ganhando dos Estados Unidos. A gente sempre em segundo lugar e ano passado a gente passou. A gente foi o que mais fez procedimentos estéticos. Então, se eu pesar, né, dessas 500 mil mulheres dos Estados Unidos, quantas efetivamente tiveram esse problema, né? Hoje a sociedade americana montou um grupo com notificação, enfim, tem 845 casos confirmados, diagnosticados desse linfoma, né? Vamos dizer que em 60 anos. Então, claro que tem muita subnotificação, com certeza, sim, mas a incidência é extremamente baixa, né? E eu vou te falar, Davis, eu acho que o linfoma é até mais fácil, porque o diagnóstico do linfoma é uma coisa mais objetiva. A síndrome azia, os critérios, bem primeiro, específico. Eles são inespecíficos. Talvez o grande determinante é tirei a prótese e melhorou. E melhorou. Esse talvez seja o grande marco de que realmente... E os estudos mostram que quanto mais tempo a paciente tem do implante sintomas, menor a chance dela recuperar, entendeu? Uhum. Mas beira em torno de 80% a chance de melhora quando retira, né? Então isso sim é um fator muito assim determinístico, né? Que realmente está causando aquilo, né? Porque... Esse tá realmente é um dos critérios de Bradford-Hill para causalidade, né? Isso. Essa questão da temporalidade. E me conta uma coisa, Davis. Assim, eu vejo, eu sinto que mulheres que passaram por isso, o sofrimento é muito, muito, muito grande. Do mesmo jeito que eu vejo mulheres perdendo um filho numa gestação, uma situação que tem tudo para ser alegre. Eu trabalhei durante muito tempo com transplante. Transplante com doador vivo. Oi. Imagina assim, ó, uma paciente fictícia, mas que existe. Vamos botar assim. A paciente teve um câncer de mama, fez a cirurgia de mastectomia, reconstruiu sua mama com o implante mamário PIP. A PIP foi um implante que também trouxe um grande problema lá em 2010, 2011,
com uma fraude de implantes, né? Então eram implantes com silicone industrial e tal, tanto que o governo acabou até assumindo, de certa forma, porque não teve uma regulação muito boa, permitindo que essas pacientes trocassem pelo sistema de saúde, né, brasileiro, enfim, esses implantes. Aí ela colocou um implante da Allergan, certo? Implante americano, enfim, tudo certo. E a Allergan é a que mais teve associação com linfoma, certo? E aí ela acabou, de certa forma, com uma bomba relógio, que a gente sabe que não é bem assim, mas a cabeça da paciente, sim, né? Ela quer agora, de toda forma, tirar aquele implante, mas não está rompido, não tem seroma e está tudo ok, né? E aí ela acaba precisando retirar, porque ela é a vontade dela, do fantasma, ela ter novamente algum problema, né? Então, essas pacientes existem, né? E isso que você comentou, eu acho que é uma coisa muito séria, porque do mesmo jeito que eu acho importante comunicar que há o risco, também transformar aquela pessoa que já tem uma prótese numa doente, meu Deus, como é que você vai ficar com isso aí? Também é exagero para os dois lados, né? Então, é isso aí. Eu acho que, para mim, está muito claro de que é importante deixar para as mulheres que, como qualquer cirurgia, como qualquer procedimento, ou qualquer tipo de intervenção, há o risco, e a gente ainda não sabe exatamente de quanto é isso. Isso pode ser 1, pode ser 2, 3, 5%. A gente não tem números fidedignos, mas sendo conversado, eu acho que a coisa fica muito mais limpa. E eu vou te falar que eu aprendi que realmente há uma patologia que está associada ao silicone, entrou no meu hall de diagnóstico, né? A gente só cumprimenta a quem a gente conhece. O Davis, como eu tinha comentado com você, o tempo voou. Eu tinha umas perguntas da galera aqui, boa parte delas acabou que a gente conseguiu, acho que responder ao longo da live. Outras, infelizmente, não vai dar tempo. Mas eu queria, antes de você despedir, te agradecer. Acho que o bate-papo foi show de bola. Eu acho que trouxe um pouco do que é a saúde na vida de um cirurgião plástico, como é importante conhecer de hábitos de vida e como é importante fazer essa decisão compartilhada, colocando que algo, seja ela para trazer de benefício estético ou mesmo reparador, que há o risco, que a gente tem que trabalhar com isso, independente se é cirurgia plástica ou qualquer outra área da medicina ou área da saúde. Então, obrigado e queria que você deixasse aí uma mensagem para a turma que nos ficou acompanhando até agora. Olha, primeiro eu preciso agradecer, Neto, foi muito importante na minha formação, né? Todas as dúvidas que eu sempre tive relacionadas a estudos, eu prontamente te mandei e sempre fui rapidamente atendido, então eu tenho muito que agradecer, não só nos ensinamentos em low carb, enfim, que é um tema também que a gente nem conversou muito, mas eu adoro. Assim como o curso foi fantástico, eu recomendo a todos os meus colegas sempre que posso, estimulo para todos os pacientes não, os profissionais da saúde, não necessariamente só médicos, né? Mas nutricionistas, enfim, fisioterapeutas, fazer o curso, porque a gente tem a ganhar muito com isso. Deixo à disposição o meu Instagram para quem quiser mandar perguntas a respeito, então, tanto de linfoma, ou Ásia, ou da low carb, enfim, ou tema relacionado à cirurgia plástica, né? E eu só tenho a agradecer a oportunidade, tá bom, Neto? Cara, muito obrigado, boa noite, nos vemos aí em breve em algum evento, né? Vai estar em Floripa? É isso aí. Olha, eu tô me organizando em junho, né? Eu tô Em louco para junho. ver o rei da carnívora. Estaremos lá. Beijo, Tá obrigado, viu? bom. Forte abraço aí para ti. Abraço, boa noite. Turma,
Obrigado aí pela presença. Acho que deu para a gente conversar um bocado aí a respeito desse universo da cirurgia plástica. Amanhã não, né? Quinta-feira, nosso 717. Amanhã, o 717 que eu fiz a respeito de coronavírus vai estar disponível para vocês estarem assistindo lá no YouTube, no canal da SBE Academy. E obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.